Eu vim para dizer, nada está perdido. Deus não é um Deus de obras inacabadas, de coisas inconcluídas, incompletas. Vamos começar a deixar para lá. Não. Você é importante para Deus. Efésios capítulo 1 e versículo 4 diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora o 5 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Você não é alguém avulso nesse mundo. Esquece isso. Deus não te chamou para você simplesmente caminhar mais uma milha e caminhar mais um pouco e parar no meio do nada. Deus te direciona essa palavra nessa manhã. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas Deus está direcionando justamente para você essa palavra. Eu não comecei algo em você para simplesmente parar, colocar uma sinalização de inacabado e seguir para outra pessoa. Não, 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 não. Personaliza a palavra de Deus para a tua vida. Quando você for ler Efésios agora, passe a ler para você assim: portanto, Deus me escolheu nele antes da criação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível em sua presença. E em seu amor me predestinou para ser adotada como filha por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Aí o 6 diz: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual me otorgou gratuitamente no amado. Começa a ler todo esse capítulo colocando para você, porque quando a gente personaliza para nós começamos a colocar e afirmar nossa fé, a entender que realmente Jesus fez por mim. Quando usamos a colocação nós, não é errado, porque a palavra de Deus diz que foi por todos nós. Mas quando eu quero levantar, erguer a minha fé, firmar a minha fé, eu personalizo a palavra para mim. E Deus está te direcionando isso justamente nesse ponto. Em um dos vídeos passados, Deus colocou no meu coração para te lembrar, para você pegar uma palavra e colocar ela, seja qual for a sua necessidade. E se é um exemplo de falta, você pode pegar Salmos 23. Pai, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E justamente Efésios capítulo 1, quando a gente coloca essa palavra para nós e personaliza para nós começamos a entender a força que a palavra de Deus tem. Porque quando eu falo para nós, eu não enxergo tanto o que é para mim. Claro que de maneira coletiva, quando a gente vai ler a palavra do Senhor na casa de Deus, nós lemos de maneira coletiva, nós. Mas de uma maneira pessoal, quando eu vou experimentando aquela palavra dentro da minha casa, no meu momento de secreto, ou até mesmo em um local, um trabalho, ou na rua, mas que eu estou lendo ela, eu começo a personalizar e entender, caramba, Jesus fez isso por mim. Então ele muda essa história. E realmente muda. Eu torno a dizer, Deus não te fez uma obra de início, gastou os materiais e não tem mais como concluir. Jamais. Deus te fez justamente com aquele selo de preciosidade dele e nele. Quando você entende isso, a nossa vida muda. Quando a gente começa a se atentar, caramba, Deus entregou o único filho dele por mim. E a gente começa a entender, porque Deus amou a mim de tal maneira. E ele deu seu filho único, para que eu, que nele creio, não pereça, mas que eu tenha vida eterna. A palavra ela é forte e poderosa, mas quando eu trago ela para mim, para minha realidade, eu começo a entender e colocar firmada dentro de mim que o sacrifício não foi vago, e não é. A gente já sabe que não é. Mas quando eu trago para mim, eu digo, eu tomo posse dessa palavra. E quando eu tomo posse da palavra de Deus, que é poderosa, eu começo a ver coisas inexplicáveis acontecer. Deus te predestinou nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que você foi feito nele antes de tudo acontecer. Antes desse mundo que você está vendo, e árvores, e os animais, e os bairros, que não foi o Senhor que criou, né? Foi o homem. Mas assim, as casas, os outros seres humanos que você está vendo, seus familiares, sua família, seus parentes, tudo. Antes disso, tudo visível. Você tem noção disso? Isso é muito glorioso. Antes de tudo, você foi formado em Deus. Então não pense, estou passando por essa situação. Lembre-se sempre. Quando você estiver passando por uma situação, lembre-se de sua mentira. Mentiras não ficam de pé o tempo inteiro. Pode perceber. Quando você está passando por aflições, a sua mente tenta colocar, os pensamentos tentam colocar, caramba, o que eu estou passando? Esse é o meu fim, é assim. Não, 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 não. Eu nem concluí o pensamento, porque justamente é isso. A gente tem que cortar ele pelo meio com a palavra de Deus. Ei, Deus me predestinou. Se o pensamento fala com você, abre a boca e fale com ele. Se o pensamento diz pra você, mas será que esse projeto vai dar certo? Eu comecei tal coisa. Não, não, não. Deus me predestinou antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus tem um plano poderoso pra tua vida. Deus não começaria com tantas coisas neste universo pra fazer, que já está feito. Deus não te predestinaria antes da fundação deste mundo. Agora a ficha tá caindo, né? Você é importante pra Deus, independente de qualquer coisa. As pessoas estão intitulando você a alguma coisa? Despreocupa, acelera e pisa. Celebra aí, no Senhor. Celebra o que você é nele.
e vai começando a cair escamas dos teus olhos. As travas mentais que você tinha recebido em determinado lugar vão se desfazendo pelo poder que é na palavra de Deus. Mas lembre-se, você é importante para Jesus. Ele te fez antes da fundação do mundo. Não saia daqui sem antes declarar aqui nos comentários: eu fui predestinado em amor por meu Pai. Digita aqui em fé. Você vai ver coisas indescritíveis acontecer de dentro para fora. Porque tudo vai começar a mudar aqui. Depois, aqui. Deus te abençoe. Que essa palavra ache espaço no teu coração sempre em nome de Jesus. E que você seja frutífero nessa palavra. Que essa palavra ache espaço e que ela possa, sabe, avançar. Que ela caia na terra boa de 30, 60 e a 100 por um. Jesus te ama e você é importante para Ele. Cheiro.